ok? Nós vamos começar lendo na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Então você que está com a sua Bíblia em casa, aproveita e pega uma caneta também, corre lá, pega uma caneta rapidinho, tá? Marca texto. Eu gosto muito de usar esses recursos para poder marcar a minha Bíblia e assim facilitar o meu aprendizado, ok? Então pega lá a sua caneta, marca texto e nós vamos ler então Filipenses no capítulo 4. Tem uma palavra de Deus para nós, meu amigo. Filipenses 4, a partir do versículo 11. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, sem passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode repetir comigo na sua casa? Vamos lá? Posso todas as coisas. Você? Posso todas as coisas. Isso. Naquele que me fortalece. Vai. Naquele que me fortalece. Agora aumenta mais o volume da sua voz aí. Um pouquinho mais forte para o vizinho escutar agora, hein? Aumenta mais aí, hein? Eu vou aumentar um pouquinho o meu aqui também. Posso todas as coisas. Vai. Posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Naquele que Interessante que hoje, 1º de abril, dia 1º de abril, e eu me recordo aqui da minha infância, daquelas brincadeiras, né, que da minha época, de uma certa forma, assim, inocentes, né, sem malícia, aquelas pegadinhas, eu me recordo de algumas, e das gargalhadas, né, de pegar alguém de surpresa. Você também deve ter se recordado de alguma situação desse tipo, né? Quem sabe você passou um trote em alguém, dia 1º de abril, pois é. Mas também eu estava me lembrando de algumas frustrações, porque a vida não é só feita de momentos bons, nós temos também frustrações. E uma coisa eu te digo, todos nós gostaríamos muito que tudo isso que nós estamos vivendo fosse uma brincadeira, que tudo isso não passasse de um 1º de abril, e que amanhã, dia 2, tudo voltasse ao normal, como nós gostaríamos, né? Tudo isso fosse uma brincadeira, ainda que de mau gosto. Pois é. Mas eu quero desafiar você, nessa noite, através da palavra, a encarar esse dia, não como o dia da mentira, mas como o dia da verdade. Então diga comigo, este dia é o dia da verdade. É. Dia de encarar de fato as circunstâncias, a realidade, de olhar de fato para a situação que vivemos e nos posicionar, ok? Eu quero compartilhar com você 3 princípios que vão nos ajudar a vencer o medo, que vão nos ajudar a vencer a insegurança, que vão nos ajudar a vencer essas questões do engano e da mentira. Então que você seja livre de todo e qualquer sofisma, engano, que a sua mente seja livre de toda qualquer pressão, opressão. Eu quero declarar sobre a sua vida agora um alívio que vem pela palavra do Senhor. Então receba aí uma dose bem forte da verdade, porque hoje é o dia da verdade, e seja livre, que você seja envolvido por um ânimo que vem de Deus, ok? E no nosso primeiro princípio, que eu quero compartilhar com você, é o princípio do aprendizado. Esse é o nosso primeiro princípio. É justamente o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Interessante que a igreja de Filipos, os irmãos filipenses, as pessoas que congregavam nesta igreja, não eram pessoas egoístas, não eram pessoas individualistas, mas as pessoas, os irmãos desta igreja, ao contrário, eles eram filantrópicos, eles eram generosos. E o nosso maior desafio nesses dias que estamos vivendo é justamente vencer o egoísmo, é vencer o individualismo,
de fato, sermos generosos, a começar dentro da nossa casa, né? Sermos generosos, enquanto marido, ser mais generoso com a minha esposa, com os meus filhos. Esse é o nosso maior desafio, não é? Então, que Deus te dê graça para que você seja generoso, para que você demonstre generosidade, tá? Se o seu nível de tolerância já estava lá em cima, né? Se a paciência já estava, pois é, que você receba um alívio e um renovo da parte de Deus, ok? E no versículo 11, quando Paulo diz: não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Quando ele diz isso, ele demonstra de fato a sua independência dos confortos materiais. Quando ele diz: eu aprendi a contentar-me, ou seja, as circunstâncias não vão ditar as regras para mim, eu não vou me deixar influenciar, eu não dependo das circunstâncias, não, eu estou firme. E interessante que no versículo 12 ele continua dizendo: sei passar por necessidade. Diga comigo: sei passar. E aí eu tenho uma pergunta: como é que nós estamos passando por tudo isso? Como é que você está passando por tudo isso aí na sua casa, com a sua família? Como nós estamos passando? Ansiosos? Preocupados? Desanimados? Pois é. Paulo, quando ele diz eu sei passar, ele diz aqui: eu sei passar por necessidade, também ter abundância. Quando ele diz eu sei, ele está falando assim, na verdade, eu mantenho o equilíbrio emocional, eu consigo manter o equilíbrio psicológico e, sobretudo, o equilíbrio espiritual. Esse é outro desafio, outro grande desafio. Em meio a tudo isso, manter o equilíbrio, passar por tudo isso sem descabelar, passar por tudo isso mantendo o equilíbrio. E eu tenho uma boa notícia para te dar: aquele no qual nós podemos todas as coisas, em qual nos fortalece, ele pode nos ajudar a manter o equilíbrio. Então, receba aí na sua casa, na sua vida, tá? Um toque da presença de Deus, tá? E você vai se manter, sim, vai ficar equilibrada, tá, irmã? Você vai ficar equilibrado emocionalmente, psicologicamente e, sobretudo, na sua vida espiritual, entende? Então, nós precisamos pensar como nós estamos passando por isso. Paulo disse: eu sei passar, eu já passei pela necessidade, eu sei como é que é ter abundância, então para mim está tranquilo, isso não tirou o meu chão. Então eu quero profetizar sobre a sua vida. O que para nós parece ser o fim, para Deus é um novo recomeço, tá bom? Outra coisa interessante que eu quero compartilhar com você é como, porque ele disse, né? Eu sei passar, mas como? Aí no versículo 12, ele ainda continua nos dizendo: aprendi a ter fartura, tanto a ter fome, como a ter abundância, como a padecer necessidade. E a outra pergunta que eu faço para você, para encerrar ainda esse primeiro princípio, é: o que você está aprendendo com tudo isso? Qual que é a lição que você tirou até agora? O que você aprendeu até agora de tudo? Dessa quarentena, desse tempo em casa? O que você aprendeu com tudo isso? Porque eu não posso passar por tudo isso sem aprender, sem tirar uma lição para a minha vida. Porque aprender é a única coisa que a nossa mente nunca se cansa. A nossa mente nunca se cansa de aprender. Outra coisa, aprender é uma coisa que a nossa mente também nunca tem medo. Ok? Então aprenda, nós precisamos aprender. Provérbios 27:17 está escrito: como ferro afia o próprio ferro, assim as pessoas aprendem umas com as outras. Então vamos lá. Esse tempo que nós estamos vivendo, embora pareça assim, né, muito difícil, insuportável e nos tirar um pouco da perspectiva, é na verdade um tempo para a maturidade, para o crescimento. Então eu quero desafiar você
a fazer uma retrospectiva desses dias e ver, eu quero que você veja pela fé o quanto você já cresceu, quanto você já amadureceu. Ô pastor, não estou conseguindo ver. Veja pela fé a partir de agora, porque se a ficha não caiu, que a partir de agora você compreenda que tudo isso tem um propósito. Você precisa crescer, amadurecer, ok? Nós, todos nós. E para fechar esse primeiro princípio, o apóstolo Paulo ele diz ainda, eu aprendi de fato, né? Eu cresci, eu venci as crises, e ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz isso no final, depois da experiência, de passar pela experiência. Entenda que ele não foi poupado da experiência, ele não aprendeu na teoria, mas ele aprendeu passando, atravessando as circunstâncias. Então compreenda que é atravessando, que é no meio de uma crise que de fato nós vamos crescer e aprender, ok? Tudo bem? Eu quero partir agora para o segundo princípio. Vamos lá? O segundo princípio que eu quero compartilhar com você, ele ainda está também em Filipenses, no capítulo 3 agora, a partir do versículo 13. Um pouquinho atrás aí, você que está com a sua Bíblia, capítulo 3, a partir do versículo 13. E que princípio é esse? É o princípio de continuar avançando, ok? O primeiro princípio é do aprendizado, e o segundo princípio é continue avançando, continue. E no versículo 13, ele diz assim para nós, ó, irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ok? É interessante que ainda no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 5, Paulo ele faz uma breve biografia. Ele fala algumas coisas a respeito de si, da sua conduta, e ele continua dizendo, no versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Vamos lá, ele entendeu qual era o seu destino. Paulo identificou que ele sabia qual era o seu destino. A cada dia tornar-se mais semelhante a Cristo. E deixa eu te dar uma boa notícia, esse também é o meu e o seu destino. Nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Cristo, semelhantes a Cristo. Esse é o nosso destino. Então Paulo falou, eu prossigo para alcançar aquilo para o qual fui alcançado por Cristo. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, por mim e por você, para que eu e você sejamos cada vez mais parecidos com Ele, mais semelhantes a Ele. Em que aspecto? Em todos os aspectos. No amor, na paz, na pureza, na santidade, na compreensão, na entrega. Nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. Só quem quer ser mais parecido com Cristo, fala um amém aí na sua casa, se expressa aí, dá um joinha, aperta o mistério aí, que Deus abençoe, que você seja cada dia mais parecido com Cristo. E ele nos ensina no versículo 13, está escrito assim, ó, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então diga comigo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deixar o passado no passado. Olha para Jesus, olha para Jesus, porque você vai se sentir mais forte, porque Ele venceu tudo. E a palavra nos diz em Romanos 8,37, que nós também somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, compreenda isso. Você e eu somos mais do que vencedores. Nada de ficar chorando o leite derramado. Nada de saudosismo, aquela nostalgia. Não. Vamos olhar para Jesus e nos preparar para o final dessa quarentena. Eu ainda quero profetizar sobre a sua vida.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, está escrito que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente que está alinhada com os pensamentos do Pai, com a palavra de Deus. Quero só fazer a leitura do versículo 14 de Filipenses capítulo 3. Ele diz assim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo. Não perca o alvo. Qual é o nosso alvo? Cristo. Qual é o nosso alvo? Jesus, a palavra de Deus. Se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, em primeiro lugar, o nosso alvo é Cristo. E deixe que Jesus ele vai nortear, ele vai te orientar quanto aos outros aspectos, às outras áreas da sua vida. Ok? Terceiro e último princípio que eu quero compartilhar com você está no livro de Apocalipse. Vamos comigo? Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Está escrito assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Que lindo, que lindo! Esta é a carta à igreja de Filadélfia. E eu quero compartilhar algumas coisas um pouco sobre o contexto, dessa cidade de Filadélfia. Também chamada de Portal do Oriente. Olha que interessante. Por quê? Ficava num local muito estratégico. Era uma cidade muito próspera. E esta igreja estava instalada ali. Interessante que esta igreja ela não recebe do Senhor uma palavra de reprovação, mas ela recebe de Deus uma palavra de consolo. Ela recebe de Deus aqui, no versículo 8, o Senhor diz assim, conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então essa igreja não recebe uma reprovação, mas ela recebe uma palavra de consolo. Entenda que tudo isso que estamos vivendo, para tudo isso, nós temos aqui na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, uma palavra de consolo. Deus ele tem bons pensamentos a seu respeito. Onde está isso? Jeremias 29, versículo 11, está escrito, porque eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Mas entenda que esse período é um tempo de reflexão, de nos arrependermos diante do Senhor. Nós temos que nos arrepender, nós somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, todos nós, inclusive eu, nós somos falhos, pecadores. Então é hora de nos voltarmos para Deus, de abrir mão de toda e qualquer justiça própria, porque até a palavra nos diz que ninguém vai ser justificado pelas obras. Então, por mais que eu seja bom, você e eu sejamos pessoas boas, que desejamos o bem para o próximo, E alguém que diga, eu não mato nem uma barata, mas não é sobre a nossa justiça, mas é sobre a justiça que vem de Deus por meio do sangue de Cristo Jesus. Então ninguém vai ser justificado pelas obras. Então entenda que o olhar do Senhor para esta igreja, ele tem um olhar de consolo, ele tem uma porta aberta para esta igreja. Ei, eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem uma porta aberta para nós, para mim e para você, compreenda isso. Mas uma curiosidade sobre a igreja de Filadélfia, sobre a cidade de Filadélfia, sendo mais específico, é que esta cidade, no meio de toda essa prosperidade e dessa boa localização, que de alguma forma trazia esses benefícios,
A cidade de Filadélfia sofria com abalos sísmicos. Tinha abalos sísmicos, terremotos. E isso trazia muita insegurança. Entende? Mesmo assim a igreja estava naquele lugar. Então Filadélfia era um lugar que estava constantemente abalado. Mas a igreja do Senhor estava inabalável ali naquele lugar. Preste atenção. O mundo pode se abalar, a economia se abalar, mas se você e eu permanecermos em Cristo e na palavra, nós vamos ficar naquele que é inabalável. E este é o terceiro princípio: permaneça naquele que é inabalável. Porque enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está sentado no seu trono, governando. Ele está sentado no seu trono, sustentando todas as coisas, no seu santo amor. Deus está abalado. Deus está pensando, o que eu vou fazer agora? Plano B, plano não. Ele tem a linha do tempo. Sabe quando você ir nas suas redes sociais, né? Você puxa lá a linha do tempo? Pois é. E tem aquela visão panorâmica. Então Deus também tem uma visão panorâmica da nossa linha do tempo. Princípio, meio e fim. Passado, presente e futuro. Deus, ele olha e ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Ok? Então, este é o terceiro princípio que eu quero deixar para você. Vamos confiar no Senhor. Ok? Conheço as tuas obras. Quais são as nossas obras? Ninguém vai ser justificado pelas obras. Mas quem tem fé não vai negar as obras. Quem tem fé vai ter também as obras. Mas só as obras não podem nos justificar. Compreenda isso. Que a sua confiança esteja em Deus. E eu quero então encerrar esta palavra, essa transmissão ao vivo, com esses três princípios para você. Número 1, princípio do aprendizado. O que eu estou aprendendo com tudo isso? Número 2, o princípio de avançar, não desanimar, não chorar o leite derramado, mas avançar. E número 3, o princípio de permanecer naquele que é inabalável. Ei, hoje é o dia da verdade, não é o dia da mentira. Então receba essa palavra no seu coração, se apoie nela, separe o tempo para estar com Deus, em oração a sós. Leia a Bíblia no livro, marca lá com caneta, com lápis, com marca-texto, compartilha. Nós estamos no nosso desafio da semana, que é justamente compartilhar com seus contatos, nos seus status, tá? Aquilo que Deus falar no seu coração, aquele versículo, aquele texto. Então vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós entregamos ao Senhor os nossos medos, os nossos temores. Senhor, todos nós sentimos medo. E o Senhor também, lá no jardim de Getsêmani, o Senhor não escondeu de nós esse lado humano. É por isso que nós nos identificamos tanto com o Senhor, por isso que tem essa empatia, porque o Senhor veio para se identificar conosco. Então agora nós nos identificamos contigo. Então, Senhor, esse irmão, essa pessoa agora que está em casa, essa pessoa, Senhor, que está trabalhando, que está lidando, Senhor, num ambiente, eu peço ao Senhor que seja guardado pelo Senhor. Nós precisamos avançar, nós não podemos desanimar, nós temos que continuar, nós temos que aprender, reaprender, inovar. Senhor, Tu és um Deus criativo, e louvado seja o nome do Senhor, porque nós brasileiros somos muito criativos. Eu quero agradecer ao Senhor, porque de fato o poder criativo do Senhor está em nós, não apenas porque somos brasileiros, mas porque somos de fato, como nosso destino, ser a cada dia mais parecidos com o Senhor por meio de Cristo Jesus. Então, Senhor, toma agora todos os profissionais da saúde, toma agora, Senhor, todos os enfermeiros, os médicos, toma agora, Senhor,
todos os assistentes, toma, Senhor, agora aquelas pessoas que trabalham no mercado, toma aqueles, Senhor, que são líderes, aqueles que são encarregados, aqueles que são patrões, que são chefes, toma agora da sabedoria, como fazer, o que fazer, para que possamos tomar, meu Deus, a decisão assertiva na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o destino da nossa nação está nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não perdeu o controle. De fato, o Senhor está, de fato, observando todas as coisas e conduzindo, norteando, meu Deus, todo o curso. Obrigado, porque nós confiamos no Senhor. Amém. Senhor, nós abençoamos os nossos irmãos, os nossos espectadores, os do Facebook, aqueles que estão no Instagram, todos, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, a Tua igreja, o Teu povo aqui em Raul Soares, nossos familiares, então minha família em Eucânia, a família da minha esposa, os nossos parentes de perto e de longe, todos eles. Nós abençoamos a cada um. Toma a Tua igreja, meu Deus, Raul Soares, todas as autoridades, todos os nossos governantes, nós abençoamos em nome de Jesus. Obrigado pelo Teu cuidado.